Olá, eu sou a Emily e nesse vídeo hoje eu quero falar com vocês sobre. Bom, eu fui no cinema final de semana assistir o tão esperado, tão aguardado filme do Steven Spielberg, o Dia D, Disclosure Day, e prometo não dar spoilers, até porque eu não quero falar sobre o filme especificamente, mas umas 2 ou 3 frases que me trouxeram alguns insights, que daí, assim, eu quero trabalhar com vocês esses insights, que vieram desses ganchos do filme. Então, a primeira frase que eu quero trazer aqui para vocês, talvez tenha um pouquinho de spoiler, mas prometo não falar sobre o final, até porque o final ficou um pouquinho... Enfim, vocês vão ver, né? Ou não, enfim. Então, a primeira cena que eu quero trazer para vocês é justamente de... Tá rolando lá todo o negócio, blá, 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 tudo mais. E digamos que a pessoa ali, intermediária dos extraterrestres, ela tá meio que sendo adorada. E teve uma cena que uma pessoa, uma mulher, ao encontrar com a personagem principal do filme, ela se ajoelha, faz um sinal da cruz e se ajoelha diante dessa outra mulher. E quando ela percebe o que está acontecendo, ela vai se ajoelhando junto e ela fica um pouco... Como é que eu posso dizer? Ela não gosta daquela atitude. E o que ela fala, a frase que eu quero trazer aqui para vocês, que ela fala nessa hora, é que eu não quero ser a sua religião. Olha só que interessante. Então, o pensamento que eu quero trazer aqui. Na espiritualidade, os mentores, os nossos guias espirituais, os mentores de luz, eles não exigem que sejam adorados, não exigem até que sejam nomeados, digamos assim. Ok, que em algumas... Na verdade, assim, até digamos, no terreiro, eles têm um nome, mas esse nome é um nome de uma falange, não é um nome de um único espírito. Então, nesse sentido, eles não falam, eu fui João da Silva e encarnei, a minha última encarnação foi, sei lá, 10 anos atrás, eu fui um príncipe, sei lá, um negócio assim. Então, quando o que me veio justamente dessa questão de eu não quero ser a sua religião, foram 2 coisas. A primeira é essa questão dos mentores, dos guias de luz, que eles, na verdade, eles só querem fazer o trabalho deles, eles só querem ajudar, eles só querem ajudar as pessoas, fazer com que a humanidade evolua. Então, eles não fazem questão justamente de serem adorados, de serem colocados em um pedestal. Eles só querem trabalhar. E se a gente está aqui nesse planeta, né, no plano material, e também quer ajudar as pessoas, eles vão nos usar para isso. E acontece de muitas vezes nós sermos ajudados de alguma forma e a gente nem fica sabendo. O mentor, ele é silencioso, ele vai lá e faz o que ele precisa fazer e vai para a próxima tarefa. Outra questão, outro apontamento que vem dessa frase também é dessa necessidade que a gente tem de colocar sobre outra pessoa, sobre divindades, sobre espíritos, sobre extraterrestres, essa necessidade de projetar no outro o que a gente pode encontrar dentro de nós mesmos. Essa necessidade que a gente coloca de que as soluções de todos os nossos problemas vão vir de outra pessoa, vão vir de algo externo, para além de nós mesmos. Mas assim, a gente precisa compreender que a gente só evolui se nós nos permitirmos
a evolução. Se a gente de fato querer conhecer as nossas sombras, conhecer os nossos medos, conhecer as nossas crenças limitantes, ninguém mais pode fazer isso pela gente. A gente pode até pedir ajuda, assim como eu também faço os atendimentos, eu ajudo as pessoas a, de alguma forma, irem tirando essas camadas, esses medos e para buscarem uma vida melhor, a gente, óbvio, pode procurar ajuda. Mas se a gente não querer esta mudança, de nada adianta. A gente precisa buscar dentro de nós mesmos, não fora, não do guia espiritual, não de um líder religioso, não de extraterrestres. Isso a gente só vai conseguir fazendo, nos silenciando, nos observando, nos trabalhando internamente. E às vezes muitas pessoas fogem disso, preferem olhar para os defeitos dos outros, preferem olhar para a vida dos outros, para a grama do vizinho e para outros planetas, acham que precisam sair daqui, acham que a cidade em que mora preferem mudar de cidade em outra cidade, em estado e país, e vai procurar coisas fora. Mas não importa quantas vezes você mude de local, quantas vezes você troque de parceiro, de parceira de relacionamento, não importa quantos amigos, quantas amigas vocês deixam de ter, ou enfim, a mudança precisa ser interna, nós precisamos mudar internamente. Então, não adianta a gente colocar essa devoção em outra pessoa, em outro ser. E eu não quero invalidar aqui as religiões, as crenças, a fé das pessoas, até porque eu também tenho as coisas que eu acredito ou que deixo de acreditar, enfim. Na verdade, eu acho que eu não deixo de acreditar em nada, não, eu acredito em tudo mesmo. Acho que sim. Essa é a base da espiritualidade universalista. Enfim, eu não quero invalidar nada nem ninguém aqui. Eu só quero trazer justamente essa necessidade, deixar essa sementinha plantada aqui. Olhe para dentro. Todo mundo tem a mesma essência. Todo mundo é partícula divina. Todo mundo tem sombra, todo mundo tem luz. Todos nós. Somos nós que escolhemos o que fazer com isso. O que fazer com a nossa vida. Se a gente procura aprender com cada oportunidade, com cada dificuldade, com cada coisa que acontece na nossa vida que nos deixa triste, que nos deixa... Enfim, todas as coisas que a gente acha que é um percalço, que foi colocado na nossa vida como uma dificuldade, se a gente escolhe aprender com cada coisinha dessa, ou se a gente escolhe ficar no sofrimento. O sofrimento é uma escolha. Então, vamos olhar internamente. Vamos buscar a nossa própria evolução. Sem depender de ninguém. Não dependa de ninguém. A gente não precisa que o outro diga o que a gente tem que ou não fazer. A gente não precisa que uma religião diga o que é certo e o que é errado. Quando é certo e quando é errado, a gente sabe, porque o nosso coração sabe. Então, sinta no seu coração o que é certo, o que é errado, o que é bom para você e o que não é. Não dependa de pessoas, não dependa de nenhuma opinião externa. E puxando esse gancho, eu quero trazer a segunda frase do filme, que vai casar com tudo isso. Que é: não tenham medo do que vocês não conhecem. Não tenham medo do que vocês não conhecem. A gente geralmente, quando algo é desconhecido, a gente fica com medo.
E isso é sobre nós mesmos, sobre a mudança que a gente precisa fazer, sobre o passo que a gente precisa dar para as coisas melhorarem. Digamos, né, por exemplo, se um emprego hoje não tá legal, a gente não recebe adequadamente pelo todo o nosso empenho, por todo o nosso trabalho, se esse emprego suga demais, enfim, não somos valorizados e a gente tem medo de sair dele, justamente podendo até perder a oportunidade de encontrar algo melhor. Mas a gente fica nesse medo que é o conhecido. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Permanecer no conhecido, mesmo ele sendo desconfortável, mesmo sendo horrível, e por medo, simplesmente de dar esse passo que pode trazer algo muito melhor. Então não tenham medo do que vocês não conhecem. Isso era um contexto, obviamente. Será que é spoiler? Esse é o contexto ali de, né, que foi falada essa frase justamente que as pessoas ali não conheciam a existência de extraterrestres, e foi falado isso justamente para as pessoas daqui da Terra não terem medo do que estava por vir, porque não era uma coisa ruim. Então, quantas vezes você já travou a vida por medo? Quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa legal por medo? Quantas vezes o medo te impediu de ser quem você é? Algumas vezes, né? Tô pensando agora na minha vida. Mas é sobre isso, a gente precisa acreditar em quem a gente precisa acreditar que coisas melhores virão, que muita coisa boa pode acontecer quando a gente der esse passo, porque o medo, ele trava justamente a gente. E ele impede que a gente evolua. E quando eu estava escrevendo o roteiro, mais ou menos aqui, das ideias que me surgiram para esse vídeo, eu lembrei do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que haverão falsos cristos e falsos profetas. Eu já gravei um vídeo do grupo de estudos justamente sobre esse capítulo do Evangelho. Eu vou deixar linkado aqui, que está bem mais abrangente, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas então, nos dias atuais, com todo mundo tendo acesso a tudo, todo mundo podendo ver vídeo, filme, ler qualquer coisa, enfim, acesso a tudo. Muitas pessoas vão, de alguma forma, também tentar se aproveitar, obviamente, porque somos todos seres humanos, sombra, luz, enfim. Então, assim como existem pessoas boas e ruins, assim como existem espíritos, né? Pessoas desencarnadas, boas e ruins, assim como existem extraterrestres bons e ruins, a gente não pode sair por aí acreditando em tudo que a gente vê, em tudo que a gente lê. Então, quando eu lembrei justamente desse capítulo do Evangelho, o capítulo 21, na época que eu estava estudando ele, me veio justamente essa questão de que a gente precisa filtrar. Inclusive, tudo que eu estou falando aqui, levem para o discernimento, levem para o bom senso. Se vocês acham que faz sentido, ok. Se não acham que não faz sentido, ok também. Estudem, vão atrás, vão ver o filme, tirem suas próprias conclusões, até porque é uma ficção científica, mas o que eu estou trazendo aqui para vocês são coisas que eu vejo, já vi, e todos nós acho que vamos ver, vamos vivenciar, vamos experienciar. Então, estude, filtre tudo, não só esse vídeo, mas tudo que vocês veem na internet ou em qualquer outro lugar. Usem o discernimento, levem para o bom senso. Se faz sentido, ótimo, se não faz, ok. Mas discernimento para tudo. Vão surgir pessoas
que vão mentir sobre visões, vão mentir sobre canalizações, que vão tentar de alguma forma se aproveitar disso para ganhar dinheiro. Não vou dizer que seja certo ou errado trabalhar com isso, eu acho que não, mas né, vão ter pessoas que vão tentar enganar, que vão tentar se aproveitar. E é isso. A mensagem. Discernimento. Para tudo. Tudo. Discernimento. Então, eu não quero que seja a sua religião. Não tenham medo do que vocês não conhecem. São as frases do filme. Lembrei do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Discernimento. E o filme, ele termina com uma palavra, que eu não vou falar essa palavra. Vocês vão assistir o filme. Eu quero deixar outra palavra, que é observe. Se observem, observem os outros, observe. Bom, duas talvez, então sintam também. Sintam, observem e sintam, a energia não mente. Se você está diante de alguém, de alguma matéria, de algum vídeo que não deixou uma energia muito legal em você, que não te causou um bom sentimento, né, que de alguma forma te deu medo, raiva, talvez não seja o tipo de conteúdo legal para se consumir. Então observe a si mesmo, observe os outros no sentido não de julgar, mas no sentido justamente de observar, apenas observar. Porque tá todo mundo aqui passando pelos perrengues da vida, pelo caos da vida, e a gente não pode controlar o que o outro está fazendo, o que o outro está passando, o porquê que ele precisa, porquê que ele fez o que ele fez. A gente não pode fazer isso, até porque a gente também não gostaria de ser julgado, né? De as pessoas ficarem nos julgando do que a gente fez, enfim. Então, observe. A gente pode aprender muito também observando não só a nós mesmos, mas os outros. Tanto o que fazer como o que não fazer. Então, o dia da revelação, não vou falar sobre o filme, porque muita gente está criticando, outras pessoas estão dizendo que foi legal. Eu, particularmente, gostei, porque eu fui sem expectativa nenhuma, eu só fui lá para ver um filme. E é isso. Eu recomendo. É um filme de ficção científica sobre extraterrestres. Algumas pessoas esperavam mais, mas eu acho que tá ok. Eu gostei, foi interessante. E espero que essas minhas percepções façam sentido aí para você, que você possa sentir no seu coração isso que foi dito. Vou deixar aqui embaixo os meus contatos, as minhas redes sociais, o Instagram e o TikTok. E é isso. Se gostou desse vídeo, curte e se inscreve no canal para dar uma força aí. E se precisar de atendimento, eu vou deixar o link na descrição. Me procure. Que a gente possa ter mais reflexões, que a gente possa ter esse senso crítico. Quando a gente for ver um filme, ler um livro, quando a gente estiver assistindo uma aula, que a gente possa ter esse senso crítico, usar o discernimento para tudo, inclusive para os nossos próprios pensamentos, porque às vezes eles querem apenas nos sabotar. Mas eu acho que isso é tema para outro vídeo. A proposta aqui, eu acho que já foi muito bem concluída. Deixa eu ver. É isso. Gratidão por ter chegado até aqui e até a próxima.